cobrar ligação do seu time pode ser o que está impedindo você de construir um processo de vendas eficiente. E aí, turma, tudo bem? Eu recebi na caixinha do meu Instagram a seguinte questão: eu cobro ligação do meu time, mas os meus vendedores, meus BDRs não seguem o processo. A percepção que eu tive inicial, quando eu comecei a refletir sobre esse questionamento, é que cobrar ligação do time talvez seja o motivo principal pelo qual BDRs e vendedores não seguem processo. E esse vídeo, o meu intuito é trazer exemplo prático sobre isso, sobre como você constrói um processo de vendas e por que cobrar atividades específicas, números específicos de atividade pode estar matando a construção do seu processo de vendas. Então esse vai ser um vídeo rápido, mas muito prático, que vai dar direcionamento de como você constrói o seu processo de vendas eficiente. Eu sou Iago Pereira, Head de Inteligência Comercial e especialista em prospecção ativa na V4 Company. Seu objetivo como gestor de vendas não é cobrar atividades do seu time, e sim construir um processo eficiente que seja seguido, gere resultados e que você possa otimizar continuamente. E durante o desenvolvimento do seu processo de vendas, um dos processos que é extremamente importante é o seu fluxo de cadência. Quais contatos e atividades os seus vendedores precisarão executar para poder conseguir resultados com os leads. E se você define um fluxo de cadência, o que precisa ser feito dia a dia com cada empresa, você só precisa garantir que os seus vendedores estejam seguindo esse fluxo de cadência. Então, todas as vezes que você cobra especificamente um número de ligações ou um número de atividades específico, você pode estar dando margem para que o seu processo não seja seguido. Esse aqui é um exemplo prático. Se você tem um fluxo de cadência que precisa ser seguido, esse fluxo tem 15 dias, tem atividades de e-mail, WhatsApp, telefone e etc. E o seu time está seguindo esse fluxo de cadência. O seu time ele fala com uma média de 30 empresas por dia, 40 empresas por dia, e o fluxo de cadência no dia de hoje diz para ele que ele precisa fazer 70 ligações. Se você cobrar com que ele faça 100 ligações ou der uma meta de 100 ligações para ele fazer no dia de hoje, ele vai ter cerca de 30 ligações que ele vai ter que fazer fora do processo. Isso significa que ele vai ligar para empresas que não está no dia de ligação na cadência, porque durante a cadência tem dias de pausa, tem dia de atividade por outros canais. Então eu quero trazer aqui, não é que não é importante a execução de ligações, a execução de atividades, porque são as atividades que levam ao resultado. Então, tão importante quanto acompanhar quanto de resultado está sendo gerado, você precisa acompanhar o que está sendo feito para gerar esse resultado. Mas você não faz cobranças específicas ou define metas de atividades. O seu objetivo é construir um processo e que esse processo diga as atividades a serem feitas. Então fique claro para o vendedor quais atividades precisam ser feitas diariamente. Se ele estiver apenas seguindo o processo, ele vai estar executando o esforço necessário para gerar resultado. E aí você precisa medir continuamente quantas empresas novas ele precisa abrir diariamente para que ele execute a cadência e tenha a quantidade de ligações que você espera que ele faça diariamente. E assim você define um processo. Esse processo ele é usual, ele gera resultados e você não precisará de cobrar números específicos do seu vendedor. E assim também você constrói um processo de vendas que melhora continuamente. E você para de ser dependente de todos os dias fazer cobranças e definir metas do que o seu vendedor tem que fazer. A única coisa que você vai cobrar diariamente é que o seu vendedor siga o processo. Execute a cadência, a quantidade de aberturas que você definiu que ele faça, e as ligações serão frutos de um vendedor que está seguindo um processo claro e não está recebendo direcionamentos que podem ser conflitantes. Vocês conseguem compreender que se ele tem uma cadência para seguir e ele tem uma ordem sua de fazer 100 ligações, se na cadência não diz para ele fazer 100 ligações e você diz que ele tem que fazer, ele tem conflito de interesses. Se ele escolhe seguir você, ele abre mão de seguir o processo. Se ele escolhe seguir o processo, ele abre mão de seguir as suas ordenanças como gestor de vendas. E esse conflito atrapalha a sua construção, atrapalha o seu relacionamento com o seu vendedor. Então fique atento, construa o processo, garanta a execução do seu processo e isso vai fazer com que seus resultados venham a ser consistentes. Se você quer ser um gestor mais estratégico, com dicas práticas, ações estratégicas e dados de mercado, investindo apenas 10 minutos por semana, aqui abaixo tem o link de uma newsletter para você se inscrever, ao qual toda segunda-feira pela manhã
você vai receber dicas, dados e ações para você executar no seu processo e melhorar os seus resultados.